Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos abrir aí no texto que nós iremos ler e depois considerar. Vamos fazer essa leitura em conjunto? Versículo pequeno, a gente pode fazer uma só voz, usando a versão aí que nós tradicionalmente usamos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Vamos todos a uma só voz, com bastante firmeza, disposição, vibração. Vamos lá, todos juntos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma vez. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, a mensagem de Cristo, a mensagem do nosso Salvador, ela causou um impacto muito grande. Ela causou um impacto muito profundo junto às pessoas do seu tempo, junto às pessoas de sua época. Na verdade, a gente pode encontrar aqui um dos distintivos, um dos diferenciais do ministério de Cristo, sobretudo o ministério de ensino, sobretudo o ministério de proclamação. O impacto, repito, que as palavras, o impacto, repito, que o ensino de Cristo ele teve sobre as pessoas do seu tempo, sobre as pessoas da sua época. Muito longe, irmãos e amigos, de querer agradar aos seus ouvintes, o Senhor Jesus Cristo, ele foi sempre honesto. O Senhor Jesus Cristo, ele foi sempre claro em trazer às pessoas as verdades que Deus lhe havia ordenado, as verdades que Deus lhe havia mando falar, mando ensinar. E isso Cristo ele realizava. E isso Cristo ele fazia independente das reações que as pessoas teriam em relação a esse ensino, em relação à sua proclamação. Então, Cristo ele não tinha essa preocupação de estar ansioso em relação à receptividade e à reação que as pessoas iriam ter quanto àquilo que ele ensinava. Não, simplesmente ele dizia, não, simplesmente ele ensinava aquilo, repito, que Deus lhe havia mando dizer. Um exemplo dessa verdade que nós estamos falando, um exemplo dessa afirmativa que nós estamos fazendo é a sua mensagem ou o seu ensino quanto à misericórdia. É a sua mensagem, é o seu ensino quanto à misericórdia. Conforme nós observamos aqui em Mateus capítulo 5, essa virtude, ou seja, a misericórdia, era mais uma das características, era mais uma das marcas que qualificariam os cristãos, os servos, os seguidores e as seguidoras de Jesus Cristo. É por isso que ele faz isso logo na parte inicial, na abertura do seu sermão do monte. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, dentro do contexto da época de Cristo, dentro do contexto da época do nosso Salvador, essa qualidade, ou seja, a misericórdia, essa qualidade, ou seja, a compaixão, ela soava estranho ao ouvido das pessoas nos tempos de Jesus, na época de Jesus. Por exemplo, quando Cristo falou essas palavras, o Império Romano ele estava exercendo o seu poderio, não só no mundo, mas também na região da Palestina, na qual Cristo ele vivia. E é interessante, porque quando nós analisamos a postura, quando nós analisamos o comportamento dos romanos, a gente percebe que eles apreciavam várias coisas, menos a misericórdia. Os romanos, eles apreciavam várias coisas, menos a compaixão. Só para nós termos um exemplo, os romanos, por exemplo, eles gostavam da coragem, eles gostavam da justiça, eles gostavam da disciplina, eles gostavam do poder, contudo, eles desprezavam a misericórdia. Um exemplo bem específico desse fato, um exemplo bem específico dessa realidade é a instituição daquilo que eles chamavam de pátria potestias, ou seja, o direito do pai. Só para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma noção, nos tempos de Jesus Cristo, ou seja, dentro daquela realidade vivenciada pelo Império Romano, um pai romano, ele tinha a autoridade de deixar viver ou de matar
o seu filho recém-nascido. A gente até vê isso em alguns filmes antigos que tratam desse período, naquele sinal que se fazia, assim para que pudesse viver, ou assim para que se pudesse morrer. Então, um pai romano, ele tinha essa prerrogativa. Quando nascia seu filho, quando nascia sua criança, se ele fizesse assim, se deixaria a criança viver. Se fizesse assim, se executaria automaticamente a criança. Era assim que os romanos faziam. Eles eram impiedosos, eles eram implacáveis, eles não administravam bem a compaixão, a misericórdia. Aí Cristo vem e diz: bem-aventurados os misericordiosos. Então isso causou um certo impacto, isso causou uma certa estranheza, aqui no caso por parte dos romanos. Contudo, não só os romanos. Se nós analisarmos bem, os próprios judeus, nos tempos de Cristo, os próprios judeus no tempo do Salvador, de certa forma eles foram também impactados com esse ensino de Cristo acerca da misericórdia. Por quê? Porque na prática eles não vivenciavam. Por quê? Porque na prática eles não eram pessoas misericordiosas. Basta nós vermos aquilo que eles fizeram com o nosso Salvador. Basta nós vermos aquilo que eles fizeram com o Senhor Jesus Cristo. A maneira impiedosa, a maneira malvada com a qual eles tiraram a sua vida. Então, quer seja para os judeus, quer seja para os romanos, aquilo que Cristo falou aqui acerca da misericórdia causava certa estranheza, causava certo impacto. Mas, conforme nós falamos, isso não desestimulava Cristo, isso não desestimulava o nosso Salvador, muito pelo contrário. Se era isso que ele tinha que ensinar, muito pelo contrário. Se era isso que ele tinha que dizer, muito pelo contrário. Se era isso que ele tinha para ministrar, assim ele fazia, independente das reações, independente da receptividade ou não por parte das pessoas. Então, nesse sentido, meus irmãos, nesse sentido, minhas irmãs, hoje a gente chega ao estudo da nossa quinta bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, nós vamos tentar dividir a nossa aula, nós vamos tentar dividir o nosso ensino, pelo menos em 4 partes, pelo menos em 4 divisões. A gente vai fazer, como nós estamos fazendo, essa parte introdutória, depois nós veremos 4 pontos. Na metade do estudo, ou seja, depois do segundo ponto, a gente para um pouquinho para considerar dúvidas e observação dos irmãos, e depois, quando nós vermos os 2 últimos pontos, a gente também vai parar, até porque já está no final, para que assim a gente possa ouvir, para que assim a gente possa escutar aos irmãos. Mas aí fica a pergunta: quais são esses 4 pontos? Quais são essas 4 divisões? O que é que a gente vai tentar colocar aqui como roteiro de estudo sobre essa bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em primeiro lugar, a gente vai ver, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente vai ver, minhas irmãs, o que significa ser misericordioso. Será o primeiro ponto, será o primeiro momento do nosso estudo. Depois, em segundo lugar, a gente vai aprofundar o nosso conceito de misericórdia, conhecer melhor, conhecer com mais detalhes. Depois, em terceiro lugar, nós iremos considerar algumas manifestações, algumas demonstrações da misericórdia, conforme ensinada na palavra de Deus. E por fim, fechando assim o nosso estudo, nós veremos o resultado da misericórdia em nossas vidas. Então, com a graça de Deus, a gente vai tentar seguir esse roteiro. O que significa ser misericordioso? Aprofundar o nosso conhecimento acerca da misericórdia. Quais são as manifestações práticas da misericórdia e qual é o resultado da misericórdia em nossas vidas, conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, vamos começar a trabalhar aqui na manhã de hoje, podendo aqui esmiuçar um pouco mais esse tema. Então, em primeiro lugar, o que é que significa ser misericordioso? Cristo disse: bem-aventurados os misericordiosos. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: o que é que isso significa? O que é que Cristo estava querendo ensinar? O que é que ele estava querendo dizer? Qual era o ensino que ele queria transmitir de fato através dessas palavras? Então, a gente precisa primeiramente ter esse entendimento, a gente precisa primeiramente ter essa compreensão. E eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos e estamos fazendo em relação às bem-aventuranças. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês aquilo que não significa ser misericordioso,
para que depois a gente possa entender o que de fato significa ser misericordioso. Porque quando você entende o que não é ser misericordioso, fica muito mais simples, fica muito mais fácil de você entender o que de fato significa ser misericordioso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ser misericordioso, preste atenção nisso, não significa ser complacente com o erro. Ser misericordioso não significa ser complacente com o erro, complacente com o pecado. Infelizmente, às vezes a gente tem essa compreensão. Infelizmente, às vezes a gente tem esse entendimento. E às vezes a gente pensa que é isso que Cristo está ensinando nessa bem-aventurança. Não, não, não. Cristo não quer que sejamos permissivos com os erros. Cristo não quer que sejamos permissivos com o pecado. Não, Ele não está ensinando a complacência que nós devemos ter em relação a essas coisas. Por quê? Porque, humanamente falando, muitas vezes a gente considera a misericórdia nesse sentido: passar a mão nos erros, passar a mão nos pecados, como se isso fosse uma qualidade, como se isso fosse uma virtude, quando na verdade não é. E também não é o que Cristo está ensinando aqui nessa passagem. E por que eu digo isso? E por que eu faço essa afirmação? Simples, porque a Bíblia diz que Deus ele é misericordioso, porque a Bíblia diz que Deus ele é compassivo, e não obstante o fato dele ser misericordioso, não obstante o fato dele ser compassivo, Deus ele não tem essa complacência, essa permissividade em relação ao pecado. E como é que a gente pode comprovar esse fato? E como é que a gente pode comprovar essa realidade? Simples, recorrendo à palavra de Deus. Simples, recorrendo às Escrituras Sagradas. Abram aí, por favor, meus irmãos, livro de Números, capítulo 14, lá no Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 14. Veja o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui acerca de Deus. Vai dizer que Ele é misericordioso, sim. Vai dizer que Ele é compassivo, sim. Mas Ele não tolera o pecado, Ele não é conivente com o erro. Então, misericórdia não é ser complacente com o erro. Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo de número 18. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Olhem só o que nos diz aqui as Escrituras Sagradas. Números 14, versículo 18. Números 14, versículo 18. Olha só, veja bem. O Senhor Yahvé, é longânimo. Pegaram aí? Números 14, versículo 18? Sim? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui do início novamente. Diz o seguinte o texto: o Senhor é longânimo, ou seja, o seu ânimo ele é longo, ele é paciente. E ele diz mais, e grande em misericórdia. Então aqui nós temos a afirmativa da palavra apontando para esse fato. Deus ele é tanto Deus de longanimidade, como também Deus ele é o Deus de misericórdia, e não é qualquer misericórdia, grande é a misericórdia do Senhor. E o que mais? Segue o texto: que perdoa a iniquidade e a transgressão. Então Deus ele é o Deus perdoador, Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão. Agora veja como segue o texto, veja como se conclui aqui o versículo 18, é aquilo que a gente está ensinando no nosso curso de interpretação bíblica. Bíblia é texto e contexto, e às vezes a gente tem que analisar a frase como um todo para poder entender melhor aquilo que Deus nos revela. Então veja, Deus ele perdoa a iniquidade e a transgressão, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. E aí segue o texto, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Está vendo, meus irmãos? Misericórdia não é ser complacente com o erro, não. Misericórdia não é ser permissivo com o erro, não, porque Deus ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é perdoador, mas como diz aqui o texto, Ele não inocenta o culpado, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, ser misericordioso não é a mesma coisa de ser complacente com o pecado. Você é compassivo, você é misericordioso, mas você não vai tolerar o pecado. É assim que Deus age. É assim que nós aprendemos através da sua própria pessoa, através da sua própria natureza. Então, repito, a bem-aventurança que Cristo diz aqui, quando Ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, Ele não está dizendo, bem-aventurados aquelas pessoas que são complacentes com o erro. Não é isso que Cristo está ensinando, não é isso que Cristo está mostrando. Mas aí permanece a pergunta,
Mas aí permanece a indagação. Se não é isso, o que é então? O que de fato é ser misericordioso? O que de fato Cristo estava ensinando? O que de fato Cristo estava mostrando aqui nessa passagem? Para a gente poder entendê-la, meus irmãos, para a gente poder compreendê-la, minhas irmãs, a gente precisa entender o que significa a palavra misericórdia. Então, literalmente falando, a palavra misericórdia, dentro do contexto bíblico, significa ter compaixão. Misericórdia, dentro do contexto bíblico, significa socorrer o aflito. Misericórdia, dentro da compreensão bíblica, significa socorrer o pobre. Misericórdia, dentro da visão bíblica, significa ajudar o miserável. Por isso que o nome é misericórdia, miséria no coração, ou dó daqueles que se encontram em miséria. Então, biblicamente falando, a misericórdia envolve justamente isso. Ou seja, é você ter compaixão, é você socorrer o aflito, é você socorrer o pobre, é você ajudar o miserável. Para a gente aprofundar ainda mais, um certo comentarista bíblico, ele definiu da seguinte maneira a misericórdia. E eu achei fantástica essa definição que ele deu aqui em relação à misericórdia. Ele diz o seguinte, abro aspas, o amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça e um espírito perdoador para com o pecador. Gostei muito dessa definição. Gostei muito desse significado que ele trouxe em relação à misericórdia. O amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça é um espírito perdoador para com o pecador. Então, quando Cristo disse, seja misericordioso, quando Cristo disse, bem-aventurados os misericordiosos, ele estava dizendo, mais que feliz é aquela pessoa que age em benefício de alguém. Mais que feliz é aquela pessoa que age em benefício de alguém que vive em desgraça. Mais que feliz é aquela pessoa que demonstra amor, é aquela pessoa que demonstra perdão. Então, é isso que Cristo ele ensina diretamente, é isso que Cristo ensina na prática através da misericórdia. Agir em benefício de alguém que vive em desgraça, demonstrar amor, demonstrar perdão em relação a essa pessoa. Quando nós procedemos assim, estamos sendo misericordiosos. Quando nós agimos dessa forma, procedemos dessa maneira, nós estamos sendo mais que felizes, conforme o ensino de Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente percebe facilmente que essa virtude da misericórdia, ela é por demais ensinada, ela é por demais exortada da parte de Deus quanto a nós que somos seus filhos. Então, Deus, ele nos exorta continuamente, Deus, ele nos mostra continuamente que nós devemos ser essas pessoas misericordiosas, que nós devemos agir com esse tipo de postura, com esse tipo de misericórdia, que nós devemos nos caracterizar por essa virtude em nossas vidas. E aí você pode perguntar, mas tem essas exortações? Sim. Você pode perguntar, mas há esses ensinos? Com toda certeza. Vamos ver alguns desses exemplos? Abram aí, por favor. Abram aí. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículo 32. Se você depois puder marcar esse texto de Efésios 4,32, marque, que eu vou voltar para ele já já. Eu quero fazer uma observação, depois eu vou para Colossenses, depois eu volto aqui para Efésios. É só para ficar mais fácil você encontrar e aí agilizar o nosso estudo. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Olha só aquilo a que a palavra de Deus nos exorta. Versículo 32. Só isolando aqui esse texto para pegar apenas essas exortações aqui. Versículo 32. Efésios 4, 32. Olhem só o que Deus aqui nos diz. Antes, sede uns para com os outros, benignos, veja, compassivos, que é a mesma coisa de misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, essa é a instrução que nós temos da palavra. Dentro da nossa relação comunitária, uns com os outros, dentro da nossa convivência eclesiástica, dentro da prática da comunhão cristã, Deus nos exorta através de Paulo que nós sejamos o quê? Dentre várias coisas, compassivos uns com os outros, misericordiosos, dentro dessa definição que nós acabamos de dar, ou seja, agir com benefício em relação a outra pessoa, que vive em desgraça,
exercer o perdão, exercer o amor. É isto que Deus exige de cada um de nós. Então, marquem aí Efésios, Vão agora para Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Mais uma vez, até porque existe essa similaridade na carta aos Efésios e Colossenses, Paulo ele vai tratar também desse assunto. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. Mais uma vez aqui ele dá uma lista, aqui no texto de Colossenses 3,12, que nós devemos praticar, vivenciar como povo de Deus aqui na terra, uma vez que somos salvos. Olhem só o que ele fala aqui, ó. Colossenses 3,12. Se possível, não desmarquem Efésios, porque eu vou voltar para fazer uma observação. Colossenses 3,12. Olha só o que diz aqui a palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, veja agora, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então veja, a misericórdia, mais uma vez, ela entra aqui. É interessante porque quando você observa aqui o versículo 12, você vê muito das bem-aventuranças aqui. A mansidão, a humildade de espírito, você encontra aqui. Você encontra também o quê? A misericórdia. Porque faz parte, meus irmãos. Porque é uma realidade, minhas irmãs, da nossa vida, enquanto crentes aqui na terra. É claro, somos imperfeitos? Com toda certeza. Estamos no auge do exercício da misericórdia, no caso aqui específico? Não, jamais. A gente está trabalhando. Agora, a gente não pode esquecer que existe sim essa recomendação. Existe sim essa exigência. Deus nos dá essa ordem para que nós possamos vivenciá-la no sentido mais prático. E aí você pode perguntar, mas por que será que há essa exigência? Por que será que Deus quer de nós que nós sejamos misericordiosos? Por que há essa recomendação na palavra do Senhor? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Uma vez que eu, você, todos nós fomos salvos por Deus, uma vez que eu, você, todos nós fomos transformados pelo Senhor, como Paulo diz aqui, a gente tem que se revestir como filhos amados. Então, se Deus é misericordioso, e a gente vai ver isso de maneira bem específica, um pouco mais adiante, eu também devo copiar esse traço da sua característica. Eu também devo copiar esse traço da sua personalidade. No caso específico, o quê? A sua misericórdia. Se eu sou um filho de Deus, automaticamente eu tenho que externar virtudes que nós enxergamos em Deus. Se Deus é misericordioso, a consequência imediata para as nossas vidas é que essa mesma misericórdia, ela também deve ser vista nos nossos viver. Olhem só, agora eu peço que vocês voltem para Efésios capítulo 4. Agora não capítulo 4, capítulo 5, que é o texto da sequência, né? Efésios 5, versículo 1. É a sequência do versículo 32 do capítulo 4. Veja o que ele fala, né? No versículo 32, ele dá aquela lista, né? Que nós devemos ser benignos, compassivos, perdoadores. Aí, olha só, mais uma vez eu afirmo, Bíblia é texto e contexto. Então você tem que entendê-la no seu geral. Então ele dá essa exortação no versículo 32. E agora, ato contínuo, no versículo 1 do capítulo 5, o que é que ele fala? Olhem só. Sede, pois, imitadores de quem? Como filhos? Olha aí, tá vendo? Deus é misericordioso? Sim. Logo, se eu sou um filho de Deus, eu devo ser um imitador dele. Como consequência, eu também devo ser misericordioso. Que responsabilidade, meus irmãos. Que responsabilidade, minhas irmãs. É aí que a gente vê que somente a graça de Deus, somente a sua misericórdia na nossa vida. Porque do contrário, quando a gente analisa a nossa disposição interior, quando a gente analisa a nossa capacidade, quando a gente considera as nossas práticas, e aqui me coloco em primeiro lugar, a gente percebe o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus exige de nós, o quanto nós estamos aquém de sermos seus imitadores. Contudo, não obstante as dificuldades, a ordem ela permanece, o mandamento ele permanece. De quê? De nós sermos misericordiosos. Olha só o que Cristo fala, lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, voltando aí para o Sermão do Monte, né? Por isso que ele é tão importante. Eu sempre gosto de dizer que o Sermão do Monte é o manual do crente. Você quando compra qualquer objeto, você, via de regra, você vê que acompanhado daquele objeto, você tem um manual. E o manual vai lhe orientar em como você deve usar aquele objeto, da melhor forma possível. E aí, em relação à vida do cristão, o Sermão do Monte,
Mateus 5, 6, 7 é o nosso manual de vida. Tudo aquilo que Deus exige de nós, de maneira resumida, você vai encontrar nesses 3 capítulos. Se você aprender esses 3 capítulos, você vai aprender de fato aquilo que Deus exige de nós. É um resumo daquilo que Ele ordena e requer para cada um de nós. Não é fazendo propaganda não, se a gente vai seguir ou não estudando o Sermão do Monte, mas é porque é uma verdade. O grande problema é que as pessoas interpretam mal o Sermão do Monte e aí distorcem os seus ensinos. Aí é outro problema, mas a verdade permanece. Aqui nós temos o manual de conduta do cristão. Aqui nós temos o manual de procedimento do cristão. Aprenda o Sermão do Monte, que você vai aprender como ser um bom servo e uma boa serva do Senhor. Então, olhem só, Mateus capítulo 5, versículo 48. Olha só o que Cristo disse. Disse para nós, disse para os seus ouvintes no seu tempo e, como consequência, diz agora para nós. Olha só o que ele fala: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Ele estava falando de perdão aqui, de amor. Se você olhar o contexto anterior, é isso que ele fala. Então, meus irmãos, é por isso que nós devemos ser misericordiosos, porque Deus é. É por isso que nós devemos ser compassivos, porque Deus exige isso de nós. De que, na prática, sermos benignos com as pessoas que se encontram em desgraça, demonstrarmos amor, demonstrarmos perdão, conforme o significado da palavra que nós temos adiante de nós, ou diante de nós. Então, em primeiro lugar, que eu queria mostrar para vocês isso. O que é que significa ser misericordioso? O que é que significa ser compassivo? Vamos considerar o segundo ponto, e vai ser mais rápido, e já eu paro, para a gente poder aqui tirar dúvidas e fazer as nossas observações. Então, em segundo lugar, o que é que a gente vai trabalhar? Conhecendo melhor a misericórdia. Conhecendo melhor a misericórdia. Conforme nós dissemos, a misericórdia é um dos atributos de Deus. Veja aí, por exemplo, Salmo 103. Abram aí, por favor, as suas Bíblias. Salmo 103. Veja que estudar sobre Deus é entender que Ele é misericordioso. E por isso, nós devemos ser misericordiosos. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Olha só o que nós temos aqui na palavra, em relação a Deus. O Senhor é o quê? Está vendo aí? E compassivo, longânimo e assaz, ou seja, muito benigno. Então você tem 4 atributos de Deus aqui: a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua benignidade e a sua compassividade. Um pouco mais adiante, desse mesmo salmo, versículos 17 e 18. Olha só o que o salmista continua a falar acerca da misericórdia, especificamente falando. Ele diz, olha só: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Com que objetivo? Para com os que guardam a sua aliança, as pessoas, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, nós somos, meus irmãos, nós somos, minhas irmãs, receptores da misericórdia de Deus. Andamos conforme a sua palavra, pelo menos procuramos. Andamos conforme a sua vontade. Então Deus, Ele é misericordioso em relação a nós. Nós desfrutamos de uma misericórdia especial. É por isso que nós não somos consumidos diante dos erros, dos pecados, das falhas que nós cometemos ao longo da nossa vida cristã. Muitas vezes extremamente conscientes daquilo que Deus exige de nós, e muitas vezes desfazendo daquilo que Ele quer que nós façamos. Mas Deus, Ele age com compaixão. Deus, Ele age com misericórdia. É por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus não fosse compassivo, se Deus não fosse misericordioso, há muito, meus irmãos, há muito, minhas irmãs, nós já teríamos sido fulminados. Mas a sua misericórdia impede que isso aconteça, por causa justamente desse atributo, por causa justamente dessa qualidade. Então, para que a gente possa entender um pouco mais da misericórdia do Senhor e como é que nós devemos exercer na nossa vida, a gente precisa fazer a comparação entre 2 atributos de Deus, entre 2 qualidades de Deus: a misericórdia e a graça. Parece que elas são a mesma coisa, mas não são. Elas se complementam. Ambas partem do atributo da bondade de Deus.
Deus é bom, por isso Ele é misericordioso. Deus é bom, por isso que Ele é gracioso. E qual é a diferença entre elas? E por que elas se complementam? Para que a gente possa ter uma compreensão mais aprofundada do que significa misericórdia. Simples, meus irmãos. Simples, minhas irmãs. Na misericórdia, Deus, Ele deixa de dar aquilo que a gente merece. O que é que a gente merece? Punição, justiça, castigo. Então, pelo fato de Deus ser misericordioso, Ele deixa de dar aquilo que a gente merece. E graça, conforme nós sabemos, graça é o favor imerecido de Deus. É Deus dar aquilo que a gente não merece. É um jogo de palavras, mas que nos faz compreender melhor. É por isso que Deus nos abençoa com as suas bênçãos, com as suas dádivas, com todas as suas benesses espirituais, porque Ele é gracioso. A gente não merece, mas Ele dá. Por isso Ele é gracioso. Na misericórdia, a gente merece punição, mas por causa dela, Ele não nos dá. Então é por isso que você compreende esses dois atributos e vê como é que eles se encaixam. Repito, ambos partem da bondade de Deus e eles se complementam. Misericórdia é Deus deixar de dar aquilo que a gente merece. Punição por causa dos nossos pecados. Graça é Deus dar aquilo que a gente não merece por causa dos nossos pecados. Então é assim que a gente aprofunda mais. É assim que a gente conhece mais acerca dessa misericórdia que deve estar presente na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a misericórdia, no seu sentido absoluto, a misericórdia no seu sentido espiritual, é uma realidade exclusiva dos salvos. É uma realidade exclusiva dos cidadãos do reino de Deus, do reino do Senhor aqui na terra. Por mais que a gente possa ver atos de misericórdia por parte dos ímpios, mas essa virtude, no seu sentido real, essa virtude no seu sentido espiritual, ela é exclusiva para nós que somos salvos, para nós que somos remidos com o sangue de Jesus Cristo. É interessante porque quando você olha a palavra, você observa que os homens, no seu sentido geral, os homens, no seu sentido comum, eles podem agir com misericórdia, mas eles não são misericordiosos. Nós não. Uma vez que nós tivemos a nossa natureza transformada, uma vez que Deus implantou a sua nova vida na nossa vida e como consequência nós espelhamos muito do seu caráter, nós sim podemos exercer essa misericórdia no seu sentido real, no seu sentido espiritual, no seu sentido verdadeiro. Veja, só para a gente poder entender como os ímpios, eles agem com misericórdia, mas não são misericordiosos. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É por isso que você vê em determinadas pessoas atitudes de compaixão, mas elas não são compassivas, são reflexos esporádicos na sua vida, mas não algo contínuo. Atos 28, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Atos 28, versículos 1 e 2. Paulo, ele estava chegando na ilha de Malta, ele havia sofrido naufrágio, e olha só que coisa interessante, a gente observa aqui, só para destacar esse fato, que você pode encontrar pessoas que são misericordiosas, ou que agem com misericórdia, e entender que elas estão enquadradas nessa bem-aventurança. Não, elas podem agir praticamente, humanamente, mas não no seu sentido espiritual. Olhem só o que diz aqui, Atos 28, versículos 1 e 2. Uma vez em terra, Lucas narrando aí a história dele, de Paulo, verificamos que a ilha se chamava Malta. Veja, os bárbaros não foram quaisquer pessoas, não. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Interessante, né? Os bárbaros agiram com humanidade. Eles foram misericordiosos. Então isso significa dizer que, no seu sentido geral, os homens podem ter, melhor dizendo, atitudes misericordiosas, mas não são, no sentido espiritual. Porque isso aqui é uma virtude de Deus, isso aqui é uma qualidade cristã, que somente nós que somos salvos desfrutamos em nossas vidas. E aí, meus irmãos, é assim que a gente aprofunda mais o nosso conhecimento acerca dessa virtude. É assim que a gente aprofunda mais o nosso entendimento acerca dessa qualidade. Que qualidade? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é interessante,
Porque quando você analisa essa misericórdia ou essa bem-aventurança com as demais que nós estudamos, a gente percebe que ela se encaixa perfeitamente. Qual foi a primeira bem-aventurança que nós vimos? Bem-aventurados os humildes de espírito. É você ter tristeza pela sua situação pecaminosa. Qual foi a segunda bem-aventurança que nós estudamos? Bem-aventurados os que choram. Ou seja, é você lamentar por essa condição pecaminosa. Qual foi a terceira bem-aventurança que nós estudamos? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Nós tomamos consciência da nossa pecaminosidade e por isso nós não exigimos os nossos direitos. Somos mansos. E depois, a última que nós vimos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, anela para a presença de Deus. Uma vez que eu estou vazio, esse vai ser o meu desejo. E quando Deus me encher da sua justiça, a primeira coisa que eu vou evidenciar, a primeira demonstração prática que eu vou dar é o quê? Misericórdia. Veja como as coisas elas se encaixam, elas têm uma ordem, entendeu? Os ensinamentos de Cristo eles não são aleatórios, todos eles têm um sentido de ser, eles se encaixam para a nossa melhor compreensão e para a nossa experiência aqui na terra. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? O que é que significa ser misericordioso? Ou qual é o significado da misericórdia aqui? Em segundo lugar, nós aprofundamos mais essa questão da misericórdia, fazendo relação com graça, com as demais bem-aventuranças e considerando que ela é uma virtude essencialmente espiritual, exclusiva dos salvos. Vamos lá para o Salmo 103, só para mostrar aqui outras coisas do Salmo, entendeu? Só para fechar aqui. Então, hoje a gente viu 2 pontos, semana que vem a gente vê os outros 2, certo? Olha só, meus irmãos, essa questão da misericórdia de Deus da nossa necessidade de espelharmos Deus, para que a gente não fique aquém daquilo que Ele exige de nós. Eu li para vocês o versículo 8, não foi? Eu li para vocês o versículo 8, não foi? 103:8, não foi no início, não foi? Olha só, versículo 9. Ele está detalhando a misericórdia de Deus. Veja que grande virtude a gente tem diante de nós. Na verdade, vamos ser sinceros, veja que grande desafio nós temos diante de nós. Só misericórdia de Deus na minha vida, na nossa vida. Está dizendo agora Albanita, né? Porque a gente fica muito aquém disso, meus irmãos. Olha o que Deus faz conosco. Olha o que Deus faz conosco, ó. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua. Isso é misericórdia. Não repreender continuamente e não conservar em cima de nós a sua ira. Deus, Ele... Porque se fosse, meus irmãos, a gente não suportava, não. A gente aprende as coisas e faz tudo o contrário às vezes, entendeu? E Deus, Ele é misericordioso e... Tá vendo? Aí, ó, versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas... Então, não é na mesma proporção. Existe na matemática, né, o que a gente chama de proporções iguais. Existe até uma lei da física, né, que toda ação gera uma reação de igual intensidade. Então, se Deus nos tratasse como nós nos comportamos em relação a Ele, eita meu, aí estava todo mundo perdido também. Mas Ele faz esse tratamento diferenciado. E aí ele chega mais, ó. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para quem? Para com os que o... E olha que naquele tempo não existia telescópio não, o balão não tinha sido inventado não. Então, o céu para um cidadão do mundo oriental já era algo alto demais. Hoje não, que a gente tem os avanços tecnológicos, sabe que tem muita coisa além do céu. Mas ele diz aqui, a misericórdia de Deus se alteia, vai acima do céu. É grande demais, meus irmãos, muito grande. E ele diz mais, ó, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Então, é uma distância enorme, 7.000 quilômetros do Oriente para o Ocidente. Hoje a gente consegue ter esse cálculo, né? Então, é apenas uma linguagem figurada mostrando o quê? A misericórdia de Deus, a sua justiça se aparte de nós nessa proporção, entendeu? Versículo 13. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, por que Deus faz isso? Aí lá no versículo 14 você tem a resposta. Por que Deus faz isso com a gente? Por que Ele age dessa forma? Por que Ele procede dessa maneira? Olha só, pois Ele conhece a nossa e sabe que somos. Pronto, aqui está a explicação. Não está em nenhuma virtude nossa, mas na verdade em quem nós não somos. É por isso que Deus é assim, entendeu? Porque se fosse o contrário, a gente estaria fulminado. Então veja, meus irmãos, que grande responsabilidade a gente tem. Colocar isso em prática.
Aí você pode perguntar, mas como é que eu coloco isso em prática? Semana que vem eu vou responder. A gente vai ver em termos materiais, em termos espirituais, como é que a gente pratica a misericórdia na nossa vida e qual é o resultado dela para o nosso viver. Coisa fantástica, coisa extraordinária. Então, que a gente possa pensar, pelo menos até aqui, nicho que nós já estudamos, avaliar a nossa vida. Será que eu estou sendo misericordioso, assim como Deus é? Será que, de certa forma, eu espelho um pouco do tratamento que Ele dispensa em relação a mim, diante dos meus erros, diante dos meus pecados, diante das minhas falhas, de não me tratar com a mesma intensidade das minhas infidelidades? Será que eu sou assim em relação ao meu próximo? Que grande desafio, meus irmãos, nós temos. Que grande desafio. Aí somente a misericórdia de Deus na nossa vida, somente a compaixão dele, porque se depender da gente, a gente realmente não consegue avançar. Deus abençoe a todos vocês. Até mais tarde, se assim Ele nos permitir.